Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Olha só, não adianta conhecer o movimento literário e não conhecer os autores. Não adianta saber somente as características do movimento literário e não conhecer as obras, tá bom? Tem que ler, tem que buscar, é importante. Vamos continuar nessa de exercícios. Sou a professora Cacau Sotero, este é o programa Fica em Casa Aprendendo, onde você pode nos ver o nosso trabalho na TV Educação, canal 10.2, plataforma Gonçalves Dias no YouTube, ouvir também na rádio, mas aí já é, né, é só ouvir a nossa voz, nós vamos continuar para não perder tempo. Exercício, vamos na sua tela ver comigo. Entre as obras mais comentadas de Visconde de Taunay estão O Encilhamento, A Retirada da Laguna e principalmente o romance. A Moreninha, Inocência, Clarissa, Rosa ou A Escrava Isaura. Daí, gente, no mínimo você tem que reconhecer os autores de Escrava Isaura e a Moreninha e saber que não é ele, tá? Não é. A Moreninha e Escrava Isaura, outro autor que nós já falamos em aulas anteriores. Resposta certa, letra B, Inocência. Não conhece o autor? Não conhece a obra? Vai atrás, leia, comente, compartilhe com seus colegas, tá bom? É importante. Próxima questão. Assinale a alternativa em que se encontram três características do movimento literário ao qual se dá o nome de romantismo. Fácil, isso é só característica. Letra A, predomínio da razão, perfeição da forma, imitação dos antigos gregos e romanos. Será? Letra B, reação anticlássica, busca de temas nacionais, sentimentalismo e imaginação. Opa, a letra B parece assim que está no rumo, né? Vamos ver as outras? Letra D, desejo de expressar realidade objetiva, visão materialista do universo. Letra E, preferência por temas medievais, rebuscamento de conteúdo e de forma, tentativa de expressar realidade inocente. Lembrando que romantismo e realidade são coisas assim mais separadas. O romântico é subjetivista, idealizador, então a resposta certa é a letra B. Reação anticlássica, busca por temas nacionais, sentimentalismo e imaginação. Tá? Lembrando que começa justamente com nacionalismo, indianismo, tá bom? Aí depois tem o mal do século, e aí vem a terceira geração, a condoreira lá, tá bom? Próxima. A produção de Álvares de Azevedo é, no Brasil, a maior expressão de quê, gente? Culto à natureza? Cientificismo? A arte pela arte? Culto do bom selvagem? Ou mal do século? Você já sabe que culto à natureza é o nacionalismo, tá? Já sabe que o bom selvagem é o indianismo. E mal do século é o ultrarromantismo. E o cientificismo não tem assim muita coisa nesse momento não, tá? Vem bem depois. E a arte pela arte também não. Não falamos disso. Resposta certa, mal do século, ultrarromantismo. São aqueles autores que trabalham o pessimismo, o que mais? São autores assim que cultuam a morte. É essa segunda geração aí que é tida como mal do século, ultrarromântico, lembram? Lord Byron, tal. Lembra daquele poema de tomar um vinho? Era um vinho na taça do crânio? Pois é, essas coisas assim meio mórbidas são dessa época. Vamos para a próxima questão. A ficção romântica é repleta de sentimentalismos, inquietações, amor como única possibilidade de realização, personagens burgueses idealizados, culminando sempre com o habitual. E foram felizes para sempre. Assinale a alternativa que não corresponde à afirmação acima, tá? Que afirmação, gente? Olha só, leia de novo. Inquietações, sentimentalismo, amor como única possibilidade de realização, personagens burgueses idealizados, culminando sempre com o habitual. Isso aí, de acordo com o que a gente leu aqui, a alternativa que não vai corresponder a essa afirmação é: o amor constitui o objetivo fundamental da existência e o casamento, o fim último da vida.
Letra B. Não há defesa intransigente do casamento e da continência sexual anterior a ele. Letra C. A frustração amorosa leva incondicionalmente à morte. Letra D. Os protagonistas são retratados como personagens belos, puros e corajosos. Letra E. A economia burguesa determina os gostos e a maioria de ver o mundo e a maneira de ver o mundo ficcional romântico. Eu estou lendo demais, né? Não há defesa intransigente do casamento e da continência sexual anterior a ele. Isso aí é uma coisa que não tem a ver com aquilo que a gente defendeu na leitura do comando da questão, tá? Qualquer dúvida, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho que você vai entender. Hoje a gente está um pouquinho corrido, né? Porque os exercícios vêm, a gente tem que comentar algumas coisas, outras você também tem que procurar saber, tá? Revisem na sua escola, com o seu professor ou com a sua professora, tá bom? Para que o trabalho fique bem melhor. Vamos para a próxima questão. Assinale o item que contém somente características românticas. Subjetivismo, bucolismo e sentimentalismo. Cacau, o que é bucolismo? Eu não lembro. Lembra sim. Isso aí é lá do primeiro ano, tá? Bucolismo. Letra B, subjetivismo, nacionalismo, pastoralismo. Ah, meu Deus, pastoralismo vocês já estudaram. Primeiro ano, vamos acordar. Letra C, culto à natureza. Nacionalismo, culto ao contraste. Tá? Contraste, gente, tudo que é oposto, tá? Letra D, conceitismo, liberdade de formas e cultismo. A gente ouviu essa palavra em romantismo, cultismo, gente? Letra E, nacionalismo, culto à natureza, liberdade de formas. Tá fácil, né? Só lembrando aqui, esse bucolismo, esse contraste, esse jogo aí de ideias contrárias, não está presente no romantismo. Mas vocês já estudaram isso lá atrás no Barroco. O pastoralismo, também vocês já estudaram no neoclassicismo. E nacionalismo, subjetivismo, nós vemos aonde no romantismo. Resposta certa, letra E. Nacionalismo, culto à natureza, liberdade de formas. Próxima. Assinale a alternativa, de novo, que caracteriza o romantismo. Valorização do eu. O assunto passa a ser manifestado a partir do artista, que traz à tona o seu mundo interior com plena liberdade. Esta liberdade se impõe na forma, sentimentalismo. Letra B. Literatura multifacetada, ou seja, com valorização da palavra e do ritmo, temática humana e universal. A gente falou disso aí nas aulas, você lembra? Pensa um pouquinho aí. Vamos para a próxima alternativa, letra C. Literatura intrinsecamente brasileira, linguagem direta, coloquial, livre das regras gramaticais, imagens diretas, inspiração a partir da burguesia, da civilização industrial da máquina. Letra D, literatura que busca inspiração no subconsciente, nas regiões inexploradas da alma, para isso usa meios indiretos, a fim de sugerir ou representar as sensações. Funde figura, música e cor. Letra E, literatura que visa a perfeição da forma, a objetividade, ao equilíbrio, à perfeição absoluta da linguagem, prefere os temas novos e exóticos. Gente, onde tiver a palavra objetividade, não é romantismo, tá certo? Então, dessas três aqui, linguagem direta, a gente tem coloquialismo. É uma linguagem, é uma ruptura, uma forma de se escrever diferente. Livre de regras gramaticais, vocês acham? Qual é a resposta certa? Lembrando que vocês já conhecem aí o romantismo, tá? Resposta certa, letra A. Valorização do eu, tá? É o subjetivismo. O assunto passa a ser manifestado a partir do artista, que traz à tona o seu mundo interior com plena liberdade. Esta liberdade se impõe na forma, o sentimentalismo. Então, o romântico é subjetivista, isso aí caracteriza o eu, tá? Que mais? Nacionalismo. Que mais? Sentimentalismo.
O que mais? Fuga da realidade, culto à morte, dependendo da fase, são essas características, tá bom? Vamos para mais uma questão? Ó, nos meus sonhos, pelas noites minhas, passam tantas visões sobre o meu peito. Valor de febre meu semblante, cobre, bate-me coração com tanto fogo. Assinale a alternativa que considera o clima romântico expresso nos versos acima, característico da poesia de Álvares de Azevedo. Letra A. A expressão exaltada serve nitidamente ao desejo de sublinhar a indignação contra os fatores históricos que sufocam a liberdade do homem. Quanto está na tua tela aí? A letra A, lê de novo aí os versos. Ó, nos meus sonhos, pelas noites minhas, passam tantas visões sobre meu peito, pavor de febre meu semblante cobre. Bate-me o coração com tanto fogo. Agora eu vou para a letra B. A atmosfera noturna, própria ao devaneio, propicia um suave estado de contemplação poética, dentro do qual o ser se encontra docemente harmonizado com o mundo e consigo mesmo. Letra C. A noite significa não apenas enquadramento natural, mas meio psicológico, tonalidade afetiva correspondente às disposições do poeta, aos movimentos turvos do eu profundo. Bom, os símbolos da luz e do fogo expressam o anseio de uma nova civilização que o poeta quer ver, dirigida à razão e pela justiça, suas bandeiras de luta. Amante fascinado da natureza, o poeta retrata em cores fortes e precisas, cliente de que ele representa o plano de harmonia e da serenidade a que todos devem aspirar. Gente, a resposta certa é a atmosfera noturna, ao devaneio, propicia em suave estado de contemplação poética, dentro do qual o ser se encontra docemente harmonizado com o mundo e consigo mesmo. Vou dar uma pausa bem aqui, vou só voltar uma coisa. Isso bem aqui tá C, D, E, tá certo. Essa pausa foi só para orar, tá? Próxima questão, seguindo aí, lê comigo. FUVEST. Já da morte, o pavor me cobre o rosto. Nos lábios, o alento desfalece. Surda agonia, o coração fenece. E devora meu ser mortal, desgosto. No fragmento acima, que você está vendo aí na sua TV, no seu smartphone, tá? Pertencente a um poema de Álvares de Azevedo, notam-se características de qual tendência romântica? Eu vou ler de novo. Eu acho que vocês, de olhos fechados, já sabem a resposta. Já da morte o pavor me cobre o rosto. Nos lábios o alento desfalece. Surda agonia e coração fenece. E devora meu ser mortal. Desgosto. Gente, qual é a fase, tá? Qual é a tendência romântica aí? Lembra da fase? São 3. Letra A, mal do século. Letra B, bucolismo. Letra C, poesia condureira. Letra D, nacionalismo. Letra E, indianismo. Eu preciso dizer, eu acho que não. Ele fala de morte. Ele fala de palidez, né? O pavor, né? É a letra A, mal do século. Lembrando que bucolismo não tem nada a ver com romantismo. Poesia condoreira tem a ver com romantismo, sim, mas não é essa fase, não é essa tendência. Você pode ver, fase romântica, você pode ver geração romântica ou ainda tendência, tá? Primeira, segunda e terceira. Nacionalismo é do romantismo? Sim, mas não tem a ver com a descrição do que nós lemos. E indianismo, que também é romantismo, mas não tem a ver com o que foi lido.
Mal do século ou ultrarromantismo foi a segunda geração onde os autores morriam cedo e colocavam em seus poemas a sua tristeza, a sua depressão, tá bom? Essa época aí. Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa correta. Agora vocês têm que conhecer aí os autores e o que está dizendo. Olha só. Gonçalves Dias foi o introdutor e o divulgador do romantismo na poesia brasileira. E este fato explica a repercussão da sua obra. Olha só, ele foi o introdutor e o divulgador. Gente, quem foi que introduziu o romantismo no Brasil? Foi Gonçalves Dias? Qual foi o marco inicial do romantismo? Vamos voltar aqui um pouquinho. Publicação de uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Vamos ver aí o que está afirmando, qual é a questão que traz toda a verdade acerca do romantismo, tá bom? Presta atenção. Volta para a tela. O autor de Últimos Contos, letra B, trabalhou muitos temas românticos, entre os quais se destacam o saudosismo, nativismo, satanismo byroniano. Nossa. Letra C. Na linguagem literária de Gonçalves Dias, o transbordamento romântico é contido e equilibrado por um rigoroso senso da necessidade da medida legada ao neoclassicismo. Letra D. O indianismo de Gonçalves Dias baseia-se no mito do bom selvagem e constitui uma simples repetição das ideias de Montaigne, Rousseau e Chateaubriand. E letra E, ao lado épico e condoreiro, é considerado a melhor realização de Gonçalves Dias. Gente, o Gonçalves Dias ele deu assim, uma impulsionada no romantismo no Brasil. Quem marca o início é Gonçalves de Magalhães, com a publicação do Suspiros Poéticos e Saudades. Depois disso, só dá Gonçalves Dias, tá? Minha Terra Tem Palmeiras, Canção do Exílio, Ijuca-Pirama e outras obras estudadas, tá bom? E aí, qual dessas alternativas é a correta? Letra C. Na linguagem literária de Gonçalves Dias, o transbordamento romântico é contido e equilibrado por um rigoroso senso da necessidade da medida legada pelo neoclassicismo. Gente, lembrando que a letra A não pode ser a alternativa certa, porque Gonçalves Dias ele foi muito o divulgador, porém ele não foi o introdutor, que foi Gonçalves de Magalhães, tá? E letra B, esses temas aí não são atribuídos ao Últimos Contos, tá? Esse nativismo, esse satanismo byroniano não tem nada a ver com o autor de Últimos Contos. A próxima questão. O sertanejo que de nada cuidou, que não ouviu as harmonias da tarde, nem reparou nos esplendores do céu, que não ouviu a tristeza a pairar sobre a terra, que de nada se arreceia, consubstanciado como está a solidão, para relancear os olhos ao derredor de si, e, se no lugar presente como aguada, por má que seja, apeia-se, desencilha o cavalo e, reunindo logo uns gravetos bem secos, tira fogo do isqueiro, mais por distração do que por necessidade. Romances como Escravizaura ou Inocência, que de fato foi extraído, né, dessa que nós lemos aí, cuja ação se passa em regiões específicas do país e em que se dá relevo a costumes diferenciados, a uma cultura típica de origem durante o século XVI, barroco, arcadismo, romantismo ou simbolismo. Eu não preciso nem dizer, né? Nós estamos falando de romantismo. Esse trecho foi tirado, está falando da região, é um trecho regionalista, característico do romantismo, letra D. Resposta certa, certíssima. Tenho certeza que vocês acompanharam, interagiram aí e acertaram tudo, porque vocês são os melhores chuchus que se tem conhecimento. Eu pelo menos acho assim, tá bom? Compliquei?